Antes de existir Roma, antes de existir a ideia de Europa, antes de impérios governarem milhões de pessoas com leis escritas, existiu um povo que decidiu fazer algo diferente. Enquanto outros obedeciam reis considerados deuses, eles começaram a questionar. Enquanto outros aceitavam o mundo como ele era, eles perguntaram por quê. Foi assim que nasceu a Grécia Antiga, não como um império, mas como uma ideia. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, o mundo já conhecia grandes civilizações. No Egito, o faraó governava como um deus vivo. Na Mesopotâmia, reis controlavam cidades cercadas por muralhas. Mas a região que hoje chamamos de Grécia era diferente. Montanhosa, fragmentada, cercada por mares e ilhas. Ali, grandes impérios eram difíceis de manter, e essa dificuldade mudaria tudo. Os primeiros sinais de civilização surgiram na ilha de Creta, com os minoicos. Eles não eram grandes guerreiros, eram comerciantes, navegadores, construtores. Seus palácios não tinham muralhas. Isso mostra que por muito tempo não viveram com medo da guerra. Mas no continente grego, outra cultura crescia, os micênicos. Diferentes dos minoicos, eles eram guerreiros, construíam fortalezas, usavam armas de bronze. Foi nesse mundo que surgiu a famosa Guerra de Troia, um conflito que misturou mito e realidade. Independentemente de Troia ter existido exatamente como descrita por Homero, o que importa é que essa história moldou a identidade grega. Por volta de 1200 a.C., algo misterioso aconteceu. Cidades foram destruídas, rotas comerciais desapareceram, a escrita foi esquecida. A civilização micênica entrou em colapso. A Grécia mergulhou em um longo período de declínio, conhecido como Idade das Trevas grega. Mas, assim como acontece muitas vezes na história, do caos nasceria algo novo. Quando a Grécia voltou a prosperar, não o fez como um império. Ela se fragmentou em cidades-estados, chamadas de polis. Cada polis tinha suas próprias leis, seus próprios costumes, seus próprios deuses protetores. Essa fragmentação criou rivalidade, mas também criou inovação. Duas cidades se destacariam sobre todas, Esparta e Atenas. Esparta acreditava que o indivíduo não importava, o Estado vinha primeiro. Desde a infância, meninos eram treinados para lutar. A fraqueza não era tolerada, a disciplina era absoluta. Esparta se tornou uma máquina militar, temida, respeitada, implacável. Mas havia um custo: liberdade quase inexistente. Atenas seguiu o caminho oposto. Ali surgiu algo radical: a participação do cidadão no governo. Nascia a democracia. Não era perfeita. Mulheres, estrangeiros e escravos não participavam, mas era revolucionária. Em Atenas, homens livres debatiam leis, poder e justiça. Foi ali que surgiram pensadores que mudariam o mundo. Sócrates, que ensinava fazendo perguntas, Platão, que imaginou um mundo de ideias perfeitas, e Aristóteles, que organizou o conhecimento humano. Pela primeira vez, o homem ousava questionar tudo. No século V a.C., uma ameaça colossal surgiu do Oriente, o Império Persa, gigantesco, riquíssimo, com um exército quase infinito. Contra ele, as cidades gregas pequenas e divididas tiveram que se unir. Em maratona, um exército menor derrotou um muito maior. Em Termópolis, Esparta criou uma lenda. Em Salamina, Atenas salvou a Grécia com sua frota naval. Não era apenas uma guerra por território, era um confronto entre duas visões de mundo: liberdade contra submissão. Após a vitória contra os persas, Atenas viveu seu auge. A arte floresceu,
O teatro nasceu, a filosofia se aprofundou. O Partenon foi construído como símbolo da razão humana. Mas o poder tem um preço. Atenas e Esparta entraram em guerra. Gregos contra gregos. Ideias contra espadas. O conflito durou décadas. Destruiu cidades. Arruinou economias. Quando a guerra terminou, ninguém venceu. A Grécia estava enfermecida e vulnerável. Do norte surgiu um novo poder, a Macedônia. Seu rei, Filipe II, unificou a Grécia pela força, mas seria o seu filho que entraria na história. Alexandre. Alexandre subiu ao trono jovem e mudou o mundo. Em pouco mais de 10 anos, conquistou Grécia, Egito, Pérsia, territórios até a Índia. Ele não apenas conquistava, ele espalhava a cultura grega. Nascia o mundo helenístico. Mas Alexandre morreu cedo e seu império se fragmentou. Dividida novamente, a Grécia acabou sob domínio romano. Mas algo curioso aconteceu. Roma conquistou a Grécia e foi conquistada por ela. A arte e a filosofia, a ciência e as ideias gregas sobreviveram. A Grécia Antiga ensinou o mundo a pensar, a questionar, a debater, a discordar. A Grécia Antiga não deixou pirâmides gigantes, mas deixou ideias eternas. E até hoje, quando buscamos entender o mundo, estamos seguindo os passos dos gregos.